Na noite de 6 de janeiro de 2007, um jovem casal estava ansioso por uma noite que prometia ser memorável. Shannon Christian, de 21 anos, Christopher Nilsson, de 23, haviam planejado sair para jantar e, em seguida, curtir a festa de um amigo. Christopher era um talentoso jogador de beisebol, conhecido por sua popularidade e habilidades como carpinteiro. Shannon, apaixonada por golfe, estudava sociologia na Universidade do Tennessee. Shannon foi ao apartamento de sua amiga para se preparar, enquanto Christopher, atrasado, se comprometeu a buscá-la por volta das 8 horas da noite. Quando sua amiga partiu para a festa, Shannon decidiu esperar, mas estranhamente, o casal nunca chegou ao evento. Amigos começaram a ligar, enviar mensagens, mas todos ficaram sem resposta. A preocupação crescia a cada minuto. Por volta das 11 horas da noite, dois amigos de Christopher decidiram ir até o apartamento onde Shannon estava. No estacionamento, encontraram a caminhonete de Christopher, mas a SUV de Shannon não estava à vista. Na manhã seguinte, 7 de janeiro, a mãe de Shannon acordou com um pressentimento sombrio. Sua filha não havia voltado para casa e não atendia às suas ligações. Algo estava terrivelmente errado. Então a mãe de Shannon, Dina, recebeu uma ligação que transformaria sua crescente preocupação em pânico total. A melhor amiga de Shannon informou que o casal nunca apareceu na festa e o SUV de Shannon estava desaparecido. Poucos minutos depois, o chefe de Shannon também ligou, perguntando se estava tudo bem, pois ela não compareceu ao trabalho naquele dia. Foi nesse momento que Dina tomou a decisão de ligar para o 911, ciente de que algo estava muito errado. No entanto, as autoridades não podiam agir imediatamente, pois tanto Chris quanto Shannon eram adultos e precisariam esperar 24 horas para que as buscas fossem oficialmente iniciadas. Inconformados com essa inação da polícia, os pais de Shannon decidiram tomar as rédeas da situação. Com a ajuda da operadora de telefonia móvel, descobriram que o último sinal de celular de Shannon foi captado por uma torre em Cherry Street, uma área notoriamente perigosa da cidade. Aquele era um lugar que, segundo relatos, ninguém deveria frequentar, a menos que vivesse lá ou estivesse em busca de problemas. Determinados a encontrar o casal, familiares e amigos começaram uma busca desesperada pelas redondezas. Foi na Cherry Street que, com o coração pesado, eles localizaram o Toyota 4Runner de Shannon, abandonado. Contudo, o que viram lá levantou ainda mais suspeitas, deixando todos com um sentimento crescente de que algo terrível havia acontecido. Shannon era conhecida por ser meticulosa com seu SUV, mas ao examinar o veículo, algo parecia terrivelmente fora do lugar. O chão, normalmente impecável, estava coberto de lama. O banco do motorista, que Shannon sempre ajustava perfeitamente, estava empurrado para trás, a um ponto que ela jamais alcançaria os pedais. E isso não era tudo. As fotos de seus entes queridos, que ela sempre mantinha no carro, havia desaparecido, junto com um iPad e um ursinho de pelúcia. Para aumentar o mistério, um maço de cigarros foi encontrado, embora nenhum dos dois fosse fumante. A polícia, percebendo que algo sinistro estava em jogo, conseguiu levantar impressões digitais no SUV, levando-os a um endereço, 2316 Chipman Street, apenas 2 quarteirões de onde o veículo de Shannon foi encontrado. As digitais pertenciam a Lemaricius Davidson, um conhecido sequestrador de carros. O que viria a seguir revelaria o lado mais sombrio e perturbador deste caso. No dia 7 de janeiro, o corpo de Chris foi encontrado por um funcionário da ferrovia, próximo a alguns trilhos de trem. A cena era aterrorizante. Seu corpo estava envolto em um edredom, com um moletom cobrindo sua cabeça. Ele foi amordaçado com suas próprias meias, os tornozelos amarrados com seu cinto e as mãos presas atrás das costas. Seus pés descalços e enlameados sugeriam que ele foi forçado a caminhar sem sapatos até o local onde seria brutalmente assassinado. Chris tinha múltiplos ferimentos de bala, característicos de uma execução, e seu corpo havia sido encharcado com gasolina
e incendiado. Resquícios de DNA foram encontrados, mas o fogo havia destruído a maior parte das evidências. Voltando um pouco, no momento em que a amiga de Shannon deixou o complexo de apartamentos, Chris estava a caminho para buscá-la. Ele chegou no apartamento e por um breve momento os dois passaram um tempo juntos, provavelmente sem imaginar o pesadelo que estava prestes a começar. O jovem casal, sem imaginar o horror que se aproximava, estava no estacionamento, conversando tranquilamente ao lado do SUV. Abraçados e trocando beijos, Shannon e Chris não tinham ideia de que estavam sendo observados de perto por uma gangue de ladrões de carros. O que começou como um momento de carinho, rapidamente se transformou em um pesadelo horrível. Em um instante, armas foram apontadas para suas cabeças. A gangue, que inicialmente estava ali para roubar o veículo, foi surpreendida quando os faróis de outro carro iluminaram o estacionamento. Em pânico, mas determinados a seguir com o plano, os sequestradores forçaram Shannon e Chris para dentro do SUV, mantendo-os sob a mira das armas, e fugiram. O casal foi levado para uma casa em Chipman Street, próxima a uma usina de gerenciamento de resíduos e reciclagem. Aquela casa seria o palco de um dos crimes mais chocantes. 5 pessoas estavam envolvidas: George Giovanni Thomas, Letalvis Cobbins, Lemaricius Davidson, Vanessa Lynn Coleman e Eric Boyd. Davidson, o líder do grupo, havia sido recentemente liberado da prisão, onde cumpria pena por sequestro de carros, e os outros membros da gangue estavam todos hospedados em sua casa. Aquela noite, que começou com planos de diversão e romance, agora se tornava um cenário de terror inimaginável, com o jovem casal em mãos cruéis que não mostrariam nenhuma piedade. Os 5 criminosos, descritos como instáveis e notoriamente problemáticos, eram conhecidos por sua crueldade. Lemaricius Davidson, frustrado com sua situação financeira precária, decidiu que roubar um carro resolveria seus problemas. Foi essa decisão que os levou a sair naquela noite, cruzando o caminho de Chris e Shannon, que sem saber estava prestes a enfrentar um destino horrível. Chris foi o primeiro a ser brutalmente atacado. Ele foi violentado sexualmente e espancado severamente. Tudo isso na frente de Shannon, forçada a assistir enquanto seu namorado sofria. Depois deste ato monstruoso, eles arrastaram Chris até os trilhos da ferrovia, o lugar onde planejavam encerrar sua vida. Sob as ordens de Davidson, Thomas atirou em Chris, primeiro no pescoço e depois nas costas. Embora ferido gravemente, Chris ainda estava vivo, paralisado no chão, preso em um sofrimento inimaginável. Sem demonstrar qualquer remorso, Davidson se aproximou e disparou mais uma vez, desta vez na cabeça. A brutalidade desse assassinato já era o suficiente para provocar uma revolta profunda, mas a gangue não havia terminado. Determinados a destruir qualquer evidência, eles envolveram o corpo de Chris em um edredom, encharcaram-no com gasolina e atearam fogo, tentando apagar os vestígios de seu crime hediondo. Enquanto Davidson e Thomas estavam nos trilhos, Shannon foi deixada sob a vigilância de Vanessa Coleman. Quando os outros retornaram, a tortura continuou. Eles a subjugaram, amarraram, espancaram violentamente e a violentaram repetidamente. A gangue não apenas ceifou as vidas de Chris e Shannon, mas o fez de uma maneira tão monstruosa que os detalhes completos são quase insuportáveis de se descrever. Os corpos foram mutilados enquanto ainda estavam vivos. Uma barbaridade que desafia a compreensão humana. Os detalhes completos deste caso são tão gráficos e perturbadores que muitos preferem não saber. Mas uma simples pesquisa no Google pode revelar exatamente o que aconteceu naquela noite, e toda a sua brutalidade chocante. Mas, para ser honesto, é preciso ter um estômago forte para encarar os detalhes deste crime. Os agressores prometeram a Shannon que, se ela obedecesse, a deixariam ir. Entre eles, Vanessa Coleman, a única mulher cúmplice, estava totalmente ciente das atrocidades cometidas contra Shannon ao longo de 24 horas de tortura. Apesar de ter muitas oportunidades de ajudá-la, especialmente quando as duas estavam sozinhas na casa, Vanessa nada fez,
a não ser ocasionalmente trazer um copo de água. Shannon foi estrangulada e espancada até perder a consciência, mas ainda estava viva. Em uma tentativa desesperada de destruir evidências de DNA, Davidson descoloriu sua garganta e outras partes de seu corpo. Depois, Shannon foi amarrada em posição fetal, enrolada em 5 sacos de lixo, com uma sacola de compras brancas colocada sobre sua cabeça. Ela foi então jogada em uma lata de lixo, onde lentamente foi sufocada até a morte. Os olhos de Shannon estavam abertos quando sua vida se apagou, tornando essa tragédia ainda mais perturbadora. Mais tarde, seu corpo foi descoberto e as provas começaram a emergir. A polícia encontrou o DNA em um envelope dentro do carro de Shannon, uma pista crucial que ajudaria a desvendar os detalhes deste crime cruel. A história de Shannon e Chris é um lembrete sombrio de que o mal pode estar em qualquer lugar, e que a justiça, embora tarde, finalmente chega para aqueles que sofrem nas mãos de monstros. A polícia seguiu as pistas até 2316 Chapman Street, em 9 de janeiro, determinada a desvendar o mistério que envolveu o desaparecimento de Shannon e Chris. Quando chegaram, encontraram a casa desocupada, mas ao vasculhar o local, fizeram uma descoberta horrível. O corpo de Shannon estava escondido em uma lata de lixo na cozinha. Ela ainda estava envolta nos 5 sacos de lixo que Davidson havia usado, com suas impressões digitais por toda a parte, junto com seu sêmen. Os investigadores também encontraram todos os pertences de Shannon que estavam desaparecidos de seu carro, confirmando que aquela casa era o epicentro dos crimes. O jeans e o suéter de Shannon revelaram ainda mais horrores, com o DNA de Davidson e Cobbin provando sua participação direta no abuso e tortura. Além disso, cápsulas de balas foram encontradas, combinando perfeitamente com as que tiraram a vida de Chris. No dia 11 de janeiro, todos os 5 envolvidos foram presos e formalmente acusados pelos assassinatos brutais de Chris e Shannon. Eric Boyd e Vanessa Coleman foram inicialmente acusados como cúmplices, mas Coleman enfrentou acusações mais severas de assassinato, especialmente depois de uma descoberta perturbadora. Um diário encontrado após as prisões revelou um vislumbre arrepiante da mente de Vanessa Coleman. Em suas páginas, ela escreveu sobre a aventura que viveu na noite dos assassinatos. As palavras são perturbadoras. A noite passada foi única. Ficamos com um viciado em crack que era legal pra caramba. Nevou um pouco, mas já derreteu. Vamos falar sobre aventuras. Eu tive uma aventura e tanto desde que entrei na Big Time. É um mundo louco esses dias, mas eu amo as aventuras divertidas e as lições que aprendi. Vai ser um ano longo e interessante. A caligrafia no diário correspondia à de Vanessa Coleman, mostrando uma completa falta de arrependimento ou consciência sobre a monstruosidade do que havia ocorrido. Essa última peça do quebra-cabeça destacou a depravação dos envolvidos, transformando o caso em uma das histórias mais sombrias e perturbadoras da história criminal. Eric Boyd foi condenado como cúmplice no sequestro fatal do carro, mas, surpreendentemente, ele não foi acusado de assassinato. Ele recebeu uma pena máxima de 18 anos em uma prisão federal, a única sentença não tão severa entre os acusados. Alvis Cobbins, por sua vez, foi considerado culpado dos assassinatos e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Lemaricius Davidson, o líder do grupo, enfrentou uma punição ainda mais severa. O júri decidiu que ele deveria receber a pena de morte, e o juiz descreveu o crime como um dos mais ultrajantes, cruéis e desumanos que ele já testemunhou. O juiz declarou que a conduta de Davidson era inexplicável e que nenhuma sentença seria suficiente para punir adequadamente suas ações. A Suprema Corte confirmou sua condenação à morte em 2016. George Thomas foi igualmente condenado por várias acusações e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A justiça finalmente foi feita, mas o caso de Chris e Shannon permanece como um lembrete sombrio da crueldade humana e da importância de levar os responsáveis por tais atrocidades perante a lei. Vanessa Coleman foi absolvida de assassinato em primeiro grau, mas foi considerada culpada em acusações menores. Ela foi condenada a 53 anos de prisão.
A empresa de gerenciamento de resíduos, localizada perto do local onde o jovem casal foi brutalmente torturado, comprou a propriedade, demolindo-a e transformando-a em um memorial em homenagem a Chris e Shannon. Você pode estar se perguntando o que levou a essa brutalidade incompreensível. As motivações por trás do crime têm sido objeto de especulação. Alguns acreditam que o ataque foi motivado racialmente, visto que as vítimas eram brancas e os agressores eram negros, alimentando uma animosidade racial contra os brancos. Outros argumentam que o crime começou com um simples sequestro de carro, mas rapidamente se transformou em uma espiral de tortura e assassinato, alimentada pela emoção e pelo desejo de poder que os agressores sentiram ao dominar e controlar suas vítimas. A verdade por trás das motivações pode nunca ser completamente compreendida, mas o impacto deste crime permanece como um lembrete sombrio das profundezas da crueldade humana e da necessidade de justiça para aqueles que foram injustamente brutalizados.